do 6 ao 13. Nós vamos fazer a leitura, amém? Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou, o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então aqui a gente vê a perseverança de Calebe, e uma promessa foi cumprida. Aqui na apostila diz: este impressionante relato traz-nos à mente a imagem do que significa um homem nas mãos de Deus. O versículo 6 faz menção de Cades Barneia, que se tornou conhecida como o local da grande rebelião. Josué e Calebe foram os únicos que não tomaram parte na rebelião. Quando Calebe e os outros membros do comando de verificação entraram na terra de Canaã, ele ficou impressionado com o local chamado Hebrom. Então ali nós vemos que a promessa do Senhor ela foi cumprida por causa da perseverança e porque ele escolheu estar na presença de Deus, né? A gente vê aí a atitude de Calebe de estar sempre focado no objetivo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então ele guardava essa promessa até que chegou e pisou na terra prometida. Mesmo ele chegando lá, vendo os gigantes, né, que eram os anaquins, ele vendo aquele povo que era forte e poderoso, era uma cidade fortificada, mesmo assim ele acreditou na promessa de Deus para a vida deles, a entrada da terra prometida. Obrigada. Que foi a entrada da terra prometida, né? Não tomaram parte na rebelião e continuaram perseverando nas ordens do Senhor através de Josué, tá? E tudo aquilo que Moisés, como profeta também, havia falado a eles, tá? Então havia muitos gigantes na montanha de Hebrom, mas isso não o assustava. Por isso ele pedira aquela terra como herança a Moisés, no que foi entendido. Entretanto, o seu sonho teve que ser adiado devido à peregrinação como castigo para o povo. Agora, 45 anos após a promessa, ocorre o cumprimento. E ele estava tão focado que ele declara que a força que ele tinha, né, para herdar aquela terra, para ter chegado até o objetivo, era a mesma de quando ele saiu a Cades Barneia a espiar a terra.
Então ele voltou ali novamente e ele tinha certeza no coração dele de que Deus prometeu e Deus cumpriria, tá? Caleb mostrou... Algumas lições são importantes neste relato. Caleb demonstrou ser um homem fiel. Ele e Josué foram os únicos remanescentes. Optaram por estar ao lado do Senhor e não dos rebeldes. Caleb mostrou ser um homem determinado. Note que a palavra perseverança ocorre algumas vezes no texto em estudo, demonstrando ser um homem determinado e corajoso. A idade não lhe era nenhum problema. Mesmo contando nesta altura da história com 85 anos, afirmou que a força era a mesma de 45 anos atrás. Os gigantes continuavam em Hebron, mas não geravam medo em Caleb. Mesmo aos 85 anos, ele continuava com muita vontade de expulsar gigantes. Idade não é problema quando estamos nas mãos do Senhor Deus. Então aqui nós vemos, é citado nessa apostila, que ele e Josué foram os únicos remanescentes, né? E muitas vezes a gente até trata e fala a respeito do que é ser remanescente. E aqui está falando um pouco, né? A questão da perseverança, a questão da fé, a questão de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a questão da pessoa ter um objetivo, né? De ser firme, de estar preparado para toda e qualquer situação para chegar no objetivo. Isso é ser remanescente. Quando a palavra de Deus ela fala dos remanescentes dos últimos dias, são aqueles que vão perseverar até o fim, como diz em Mateus capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esses são os remanescentes. Isso fazendo um comparativo acerca dos últimos dias, que fala também dos remanescentes. Então, para chegar à terra prometida, e a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. Aqui a terra prometida era Hebron, era Canaã. Mas quando a gente chegar na terra prometida, quem vai chegar? Remanescente. Quem vai chegar? Quem vai chegar é quem teve a perseverança para chegar até o último dia. Então isso é remanescente. Amém? Comprometidos com o passado. Aqui vai falar do tabernáculo. Siló ficava a 16 quilômetros ao norte de Betel, aproximadamente. Quando o povo saiu de Gilgal, dirigiu-se àquelas paragens e em Siló ergueu o tabernáculo onde esteve muitos anos. O tabernáculo era de grande valor para os hebreus. Ele teve diversos nomes, como por exemplo o tabernáculo, tenda da aliança e casa do Senhor. O tabernáculo ele foi instituído para que as pessoas fossem direcionadas por Deus no tempo da peregrinação, tá? Até que depois foi construído o templo e as pessoas tinham um lugar, um local de encontro com Deus, onde estava ali o tabernáculo, a arca da aliança, o santo dos santos, o santo, e toda a estrutura do templo conforme a ordem de Deus. Então, o tabernáculo foi instituído para que as pessoas, para que os judeus, os hebreus, eles tivessem a direção de Deus durante a peregrinação, tá? Então era chamado de tabernáculo, tenda da aliança, casa do Senhor, e as referências estão em Josué 6:24, 18:1 e Êxodo 40:32. Era um santuário móvel devido à peregrinação, que agora se fixou em alguns lugares até ser substituído pelo templo em Jerusalém, no tempo de Salomão. O seu significado estava intimamente ligado à sua função, isto é, era o local onde o Senhor habitava. Dali o Senhor comandava a vida do povo e ali ele se reunia com os representantes do povo. Por quê? Porque naquele tempo vivia-se o que? A teocracia, tá? Depois a gente vai entrar em seguida no livro de Juízes. Entre a conquista da terra e a monarquia, que ia entrar ali com a instituição do reinado de Saul, existiam juízes. Então, através dos juízes, Deus ordenava, guiava e dava direção ao povo, né? Então, estava sendo vivido ali a teocracia, ou seja, o governo de Deus diretamente, né? Falando com os juízes, com os profetas, para que o povo fosse guiado.
até que foi instituída a monarquia através da escolha de um rei. Uma pergunta: quem escolheu o rei? Quem escolheu o rei? Quem acha que é o povo? Quem acha que foi o povo? Existe aí uma certa confusão. Muitas pessoas falam assim, rejeitaram Deus e escolheram Saul como rei. Não foi isso, tá? O povo, devido à bagunça que se tornou, a falta de liderança que se tornou diante do povo, né? Começou a ter muitos embaraços, muita idolatria, muita bagunça. Então o próprio povo queria um rei para poder organizar aquela situação, né? Como se Deus não tivesse poder para isso. Então Deus não queria que o povo fosse governado por um rei. Porém, ele, como o povo queria um rei, Deus escolheu Saul, tá? Tanto que foi o próprio Deus que deu vitórias a Saul, foi o próprio Deus que deu direção a Saul, ele até sacrificava como sacerdote, tá? Então, a escolha foi de Deus e depois também a rejeição foi de Deus. Durante a peregrinação, o tabernáculo era carregado pelos levitas. Ia sempre no meio das tribos, o que poderia simbolizar também a presença do Senhor no meio do povo, irradiando o seu grande poder. Observemos também que o levantar do tabernáculo se deu antes da divisão total da guerra. 2 partilhas já tinham sido feitas. A primeira na região leste do Jordão e a segunda a oeste do rio fronteiriço. Partilha feita entre as tribos de Judá, Efraim e Manassés. Agora, antes da terceira partilha, o tabernáculo é erigido em Siló. O propósito era fazer o povo não se esquecer da adoração regular ao Senhor, conforme mandava a lei. Quando a tenda ia no meio do povo, no processo de caminhada pelo deserto, era fácil de ser vista. Agora as tribos estariam espalhadas por diversos e distantes lugares. Assim, o tabernáculo em Siló continuaria a servir-lhe como referencial de adoração e observância, bem como de lembrança da presença do Senhor em seu meio. Então aqui, o próprio texto ele já explica que o tabernáculo ele era móvel, mas ele foi colocado em meio às tribos para que todos pudessem ter a direção de Deus e não ficassem muito distantes, tá? Foi colocado em lugar estratégico em Siló para que pudesse todas as tribos terem a direção de Deus. Cidades de refúgio, não é a igreja da Lana Holden, tá? Dentre as precauções tomadas por Josué, segundo a orientação divina, estavam as cidades de refúgio. O que elas representavam para Israel? Havia no código legal dos hebreus um princípio que era chamado de lei do talião. A Mônica até estuda sobre isso. Conhecida como a lei do olho por olho e dente por dente. Abre aí Deuteronômio 19, 21. Nós vamos ler a última referência. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que quer dizer isso? Matou, morreu. Olho por olho, dente por dente. Tá? E conforme a última referência, esse princípio foi reafirmado por Moisés quando da repetição da lei nas planícies de Moabe, que é o nosso Deuteronômio, pouco antes do início do processo de conquista e possessão de Canaã. A razão maior da existência das cidades de refúgio era a proteção dos homicidas involuntários. Matou por acidente, tá?
Na lei do talião, o parente mais próximo da vítima funcionaria como uma espécie de vingador de sangue. Entretanto, poderia haver algum exagero ou até mesmo alguma confusão entre o que é voluntário ou involuntário. O vingador de sangue, por uma emoção circunstancial, poderia exercer juízo sobre alguém que se tornou um homicida involuntário. Para que houvesse um tempo de reflexão, o homicida deveria procurar uma cidade de refúgio e colocar a sua causa diante dos anciãos que nela habitavam. Na cidade de refúgio teria proteção, sua causa seria avaliada por uma congregação e ele poderia voltar à cidade natal quando da morte do sumo sacerdote em exercício de função naqueles dias. Josué, em cumprimento à ordem divina dada a Moisés, separa algumas cidades a leste e oeste do Jordão para esta finalidade de proteger ali esses homicidas involuntários. A cidade dos levitas. O Senhor separou o melhor para a tribo sacerdotal. Ela não deveria sair mendigando diante das outras tribos, ao contrário, deveria receber o melhor a fim de realizar bem o seu ministério junto a todas as demais tribos, segundo lemos na referência de Números 35. Os levitas deveriam receber 48 cidades, das quais 6 seriam cidades de refúgio, conforme vimos acima. Em Josué 21:41, vemos o cumprimento literal dessa promessa. A grande lição que tiramos daqui é que Deus sempre se preocupa em dar o melhor para aqueles que se dedicam a Ele. O Senhor quer que os seus obreiros sejam honrados e tratados com dignidade em todos os âmbitos de vida, para que possam desenvolver bem a missão a eles confiada pelo Senhor. Afinal de contas, a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu sustento. Então aqui, o que foi dito para os levitas? A gente falou na aula passada. O que Deus disse para eles? A graça basta. E a graça de Deus é esplêndida, né? Então, você vê que todas as separações aqui, as divisões, elas tinham uma finalidade, né? Foi feita uma finalidade para cada tribo, para que elas pudessem exercer ali algum ofício que fosse benéfico para o povo em geral. Então, a função dos levitas era levar, né, as questões de Deus, como é que fala? A questão do serviço ministerial, a questão do apoio religioso, espiritual para todas as tribos, tá? Então centralizava ali na cidade dos levitas. O altar do testemunho. A história do altar do testemunho é repleta de lições importantes para a nossa vida. Destacamos primeiro uma lição sobre a precaução. As tribos que estavam a leste do Jordão, que era Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, sentindo que no futuro poderia haver algum tipo de discriminação contra os seus filhos, fazem um altar, mas não informam as demais tribos a sua intenção. Não se precaveram quanto a isso. As outras tribos a oeste do Jordão, achando que era um ato de idolatria, colocam-se em pé de guerra. Talvez devesse primeiro mandar os mensageiros para saber da intenção daqueles outros. Entretanto, houve um ato de sabedoria. Antes de partirem para o confronto armado, resolveram pedir explicações, no que foram prontamente atendidos. A conclusão que chegaram é que o altar não serviria para fins de adoração, e sim para fins de manutenção da memória da fraternidade entre as tribos do leste e oeste do Jordão. Desfeito o mal-entendido, todo Israel se alegrou, louvando ao Senhor, e declarou que o Senhor é Deus. Então aqui o altar do testemunho, ele servia para uma unidade entre as tribos, vamos dizer assim, para gerar uma amistosidade, né? Para evitar os conflitos e se relembrarem das questões que Deus tinha com o povo de Israel em geral. Josué, já velho, exorta o povo, a despedida do líder. E aí foi que começou a confusalhada toda. Retrospecto. Aqui ele atribuiu toda a vitória a Deus, fala do cumprimento pleno das promessas. 2. Conselho. O conselho que ele dá
é coragem, obediência, separação. Por último, e de suma importância, uni-vos a Jeová, vosso Deus. Então a gente vê aqui que o conselho de Josué, ele é totalmente ligado ao seu caráter, né? O que Josué aconselhou ao povo estava totalmente ligado ao seu caráter, que ele desenvolveu durante toda a sua vida. Foi um líder corajoso, foi um líder perseverante, foi um líder obediente, né? E ele fala que uni-vos a Jeová, o vosso Deus. Por quê? Porque o povo, estando unido a Deus, estará unido entre si. Então, o conselho que ele dava, ele tinha total ligação ao seu caráter, à sua personalidade. Aviso. O aviso é contra o valor de unir-se ao restante das nações, contra armadilhas, laços, açoites e espinhos, com o perigo de perecer desta boa terra. Então aqui Josué estava plenamente convicto, e ele sabia, assim como Moisés também sabia, que Deus abominava a mistura dos povos. Por quê? Porque naquele tempo, o único povo que era monoteísta eram os hebreus. Tá? Quando conquistaram a terra de Canaã, que eles chegaram lá, já tinha amonitas, já tinha os moabitas, tinha israelitas e tinha os cananeus. Eles já estavam na terra quando os hebreus chegaram lá, mas eles não saíram por completo daquele lugar. Então houve uma miscigenação. E dentro dessa miscigenação, onde os povos se misturavam, o que aconteceu? Houve a idolatria contaminando o povo hebreu. E Deus abominava isso, tá? Escolhei hoje a quem sirvais. Então Josué, ele veio com uma, vamos dizer, exortação, né? Josué 24:15, uma palavra até muito conhecida, muito pregada. Este foi o famoso desafio de Josué no fim de sua vida, quando ele reuniu as tribos em Siquém. Vendo a tendência do povo para a idolatria, avisou-os do perigo de presumir que estavam servindo ao Senhor, sem o servir na realidade. O povo reagiu favoravelmente à solene chamada da consagração e austeridade, o que proporcionou um final feliz a este livro de fé e vitória. Então, como ele era um líder muito obediente, guiado por Deus, a sua persuasão ela estava no espírito. Então, quando ele falava ao coração do povo, o povo, na sua maioria, atendia. Lógico que tinha aqueles mais rebeldes e tal, que ficavam até isolados, mas na sua grande maioria, até que eles disseram, né? Nós lemos no capítulo anterior, que aquele que não obedecesse aquilo que Deus dava a Josué, este homem seria morto, né? Então, ele teve uma liderança muito bem sucedida. Josué morre na sua velhice e não apesar de ser guerreiro na batalha. É notável que Lutero, nos tempos de tantos martírios, faleceu tranquilamente na cama, na sua vila natal. Conclusão: Israel serviu a Jeová todos os dias de Josué. É extraordinário o que a devoção e o exemplo de um só homem de Deus podem conseguir. Então, a liderança dele foi uma liderança exemplar, né? O fato dele vivenciar aquilo que ele falava trazia muita confiança ao povo. Assim como também foi com Moisés, né? Embora Moisés ele liderou um povo muito mais rebelde. Quando Josué começou a governar ali, a dirigir aquele povo, já era um povo reciclado, já era um povo que tinha passado por muitas coisas, né? Que já tinha visto Deus agir, então ele já estava um povo mais disciplinado. Mas Josué também teve as suas dificuldades, mas também conforme ele mesmo foi gerado durante os 40 anos, ele também foi um exemplo de líder por conta da sua vivência também, tá? Em Josué, vemos também os ossos de José sepultados em Siquém, no capítulo 24, versículo 32, depois de terem sido levados pelos israelitas em todas as suas peregrinações. Em Josué 24, 19, em vez de não podeis servir ao Senhor, devemos ler, não cesseis de servir ao Senhor. Amém? Tudo bem até aqui? Deu para entender?
Estou correndo muito? Eu estou correndo um pouquinho porque para eu conseguir dar a aula completa. É Josué. O livro dos Juízes. Quem é o autor? Desconhecido. Datado de 1050 a 1000 a.C. Tema: apostasia. Você percebe que é sempre assim, né? Os altos e baixos do povo de Deus. Crê muito, daqui a pouco não crê nada. Crê muito, daqui a pouco não crê mais, né? E a gente vê isso desde lá atrás, desde os primórdios que isso acontece. Então, a apostasia, a opressão, libertação e, consequentemente, o arrependimento. Por quê? Por conta da rebeldia do povo, Deus sempre vai trazer juízo, tá? Todas as vezes que o povo se levanta em rebeldia, Deus traz juízo. E para que Deus traz juízo? Para que haja arrependimento? Então, apostasia, opressão, libertação e arrependimento. Palavras-chave: fez o mal, clamou, libertou, julgou, Espírito do Senhor. Versículo-chave, capítulo 17, versículo 6. O que diz? Alguém pode ler? Juízes, capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Direito aos seus olhos. Direito aos seus olhos. Então, o que aconteceu? Moisés é morto. Moisés é morto. Tem Josué. Josué é morto. Vamos fazer o que nós quisermos. E aí Deus começou a levantar juízes, né? Para que organizasse ali o governo de Deus. O autor do livro é desconhecido. O Talmud atribui a autoria a Samuel, opinião que talvez seja próxima à verdade. Em 1 Crônicas 29 e 29 são mencionadas as crônicas de Samuel, o vidente. O livro registra o tempo em que os juízes Shofetim atuaram em Israel, e daí o nome. O que é Talmud? Era um extenso comentário, né, dos judeus acerca, detalhado, né, acerca das leis, para que eles pudessem seguir. Era um comentário, na verdade, ali dos juízes. O livro de Juízes cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. A data real da composição do livro é desconhecida. No Evidências Internas indicam que ele foi escrito durante o inicial da monarquia que se seguiu à coroação de Saul, por antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 a.C. Esta data tem o apoio de dois fatos. O primeiro, as palavras: naqueles dias não havia rei em Israel. Então a gente já vê aqui que foi falado no futuro acerca de um passado, tá? Juízes 17. Foram escritas num período em que Israel tinha um rei. Então, se falava naqueles dias não havia rei em Israel, então falava-se de um tempo que havia um reinado. E a declaração de que os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje aponta para um período anterior à conquista da cidade de Davi, tá? Após a conquista da terra, as novas conquistas. Vamos ler aí. Alguém pode ler essa nota da apostila? As novas conquistas da terra. Que está na apostila. Quanto às novas conquistas narradas no capítulo 1, devemos vê-las também como conquistas incompletas, e na qual... Em alguns casos. É em alguns mesmo. Em alguns casos temporários. Por exemplo,
Lemos no versículo 8 que os filhos de Judá tomaram Jerusalém, uma vez que a cidade de Jerusalém só foi conquistada por Davi, tornando-se cidade real. Entendemos que a conquista que o livro de Juízes faz menção é temporária e parcial. O mesmo podemos dizer o título de exemplo de Gaza, Asquelon e Hebron, estados dos filisteus. O certo é que houve novas conquistas, mas que não foram totais. Muitas cidades cananeias continuaram na terra, até mesmo em pacífica convivência com Israel, o que se constituía numa flagrante atitude de desobediência ao Senhor. Visto que estes povos, eles deveriam ter sido expulsos, né? Não poderiam ter se misturado com o povo hebreu. E a gente vê que essas novas conquistas, elas foram rápidas, foram conquistas temporárias, elas não tiveram uma solidez, né? Então, depois teve a conquista de Davi, da cidade de Davi, né? Teve a conquista de Davi ali em Jerusalém, que foi a conquista definitiva excitada, né? Com ênfase para essa finalidade. Então, todas as conquistas foram conquistas rápidas, entravam e saíam das cidades, não criavam raízes ali naquele lugar, mas se miscigenavam, e aí adquiriram contaminação daquele povo idólatra, do qual eles se instalavam ali, tá? E isso não era bom aos olhos do Senhor, visto que, conquistando a terra, sendo um povo monoteísta, eles teriam que se apartar totalmente da idolatria, tá? A desobediência a Deus. O anjo do Senhor, Juízes 2:1, deve ser entendido como o Senhor mesmo se manifestando através de um ser angelical. Era uma das muitas formas do Senhor se manifestar no tempo do Antigo Testamento, que a gente chama de teofania, tá? É quando Deus se manifesta em forma humana para falar com o homem. Fora uma manifestação de exortação, Israel pecara deixando de cumprir com sua parte do pacto, fazendo aliança com os moradores da terra em total desobediência ao Senhor. Assintomática a pergunta encontrada no versículo 2b, por que fizeste isso? A resposta colocava o povo frente a frente com a sua incredulidade no poder de Deus, com a sua fragilidade, deixando-se conduzir ou levar pelos padrões externos à fé, com a indiferença quando aos atos históricos do Senhor a seu favor. Mais do que isso, o povo estava agora sendo confrontado com os resultados da sua desobediência e sofreria os danos da mesma. Mas você vê que tem um povo que via os milagres, os sinais de Deus, né? As conquistas que Deus tinha dado aos seus antepassados, as provisões que Deus enviara, né, àquele povo, mas mesmo assim eles ficavam frente a frente ao poder de Deus com incredulidade. Então, isso leva a gente até a fazer uma reflexão, o que levava esse povo a esquecer tão rápido das coisas que Deus fazia, né? E aí a resposta ela pode estar na idolatria. A resposta está o quê? Na ansiedade da vida, de querer adquirir as coisas, de querer avançar em algumas áreas, sem que seja o tempo de Deus, mas que seja a ansiedade do coração do homem, e a idolatria, de repente, prometia uma resposta mais rápida. E isso acontece até os dias de hoje, né? A gente vê que até os dias de hoje tem pessoas que estão na igreja, eu espero no Senhor, a promessa do Senhor, se empolga porque recebe a promessa. Mas quando a promessa demora, eu vou ali. Você acha que não tem, irmão? Dentro da igreja tem. Eu vou ali botar umas cartas. Eu vou ali saber o que tem no meu futuro. Vou mexer uns pauzinhos ali para ver se eu consigo uma porta de emprego. Tem, irmão. E aí o que acontece? A desobediência ela vai trazer com você, e era o que acontecia com o povo de Israel. Todas as vezes que eles se davam à idolatria, se davam à desobediência, vinha o juízo de Deus. E eles viviam esses altos e baixos.
E o juízo de Deus na época não era que nem hoje, que somente a pessoa vai até o fundo do poço, mas não morre, né? Era olho por olho, dente por dente. O negócio era, né? Versículo 3 apresenta 3 palavras de juízo. Na primeira, o Senhor que houvera lançado fora os inimigos até então, o Senhor que assumira a causa de Israel, não mais batalharia por ele naquele momento. Então teve um tempo que o povo ficou o quê? Ficou sem a ajuda de Deus. Lute sozinho, né? Tem aquela, vocês que lute. Acho que Deus falou assim para ele, vocês que lute, né? Então, Deus não batalharia, não estava mais à frente da peleja por conta da desobediência do povo. Em segundo lugar, os povos da terra teriam uma espécie de pedra no sapato de Israel. Finalmente, Israel se veria enredado pelos deuses deles, o que levaria de uma situação de livre à subserviência. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, e ele estava falando esses dias sobre isso. Humildade e subserviência. O que é humildade? A humildade é saber que você não sabe tudo. Saber que alguém pode saber mais do que você. Saber que vocês dois juntos podem não saber nada. Entende? A humildade, ela é o reconhecimento de quem eu sou. E de até onde eu posso ir. A subserviência já é diferente. É ser subjugado a outro. É diferente de ser humilde, tá? Então, a desobediência de Israel levava praticamente à subserviência, que nesse contexto quer dizer escravidão. E aí, trazendo para o contexto dos dias de hoje, a gente percebe o quê? A gente percebe que com Deus a gente tem que ter humildade, porque a gente passa a ter uma identidade da qual nós reconhecemos quem somos diante de Deus e diante dos homens, sim ou não? Humildade. Depois, a subserviência, ela vem trazendo uma conotação mundana. Porque quem está no mundo é escravo do pé? Subserviência às doutrinas mundanas. Do príncipe deste século. Tá? Então, e o que leva a pessoa à subserviência? É a desobediência. Se torna escravo por desobediência. Por que o povo foi para a Babilônia, 70 anos de cativeiro? Desobediência. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Desobediência. Por que ficou escravo? Desobediência. Por que caía nas batalhas? Desobediência. Então, toda vez que a desobediência, que é o pecado que Deus abomina, vai trazer, for executada, vai trazer o juízo de Deus. E isso até os dias de hoje. Ah, mas a gente está no tempo da graça. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. O pecado e sua... É aqui? O pecado e sua consequência. Alguém pode ler esse? O pecado cometido por Ismael, na prática, foi cobrir-se com o fogo da terra de Egito com medo de curiosidade. Foi certamente classificado como rompimento da sua parte na aliança. Os deuses cananeus, a que o versículo 13 faz menção, estão intimamente associados com o que é conhecido como o culto da fertilidade. Esses deuses cananeus, dentre eles o principal era Baal, né? Baal e Astarote, se não me engano. Os cananeus, eles eram descendentes de Canaã, que era filho de Cã, neto de Noé. É um povo descrito como idólatra, profano, ímpio, né? E esse povo, ele contaminou
boa parte dos hebreus com sua religiosidade, porque não foram expulsos do território como o Senhor havia dito. Deus então levanta juízes, movido pelo alto amor. O Senhor se compadece do sofrimento de Israel e suscita juízes ou libertadores. Estes eram, na maioria, líderes militares que desenvolviam também atividades religiosas e civis. Eram homens tomados de modo temporário pelo Espírito, o que os habilitava para uma ação libertadora. Iniciou-se aí uma época que ficou conhecida como o domínio do carisma ou o período dos líderes carismáticos. Então, naquele tempo, o Espírito Santo, ele entrava e também se retirava, tanto que o salmista, eu não me lembro se é Salmo de Davi, mas ele diz: não retire de mim o teu Santo Espírito, tá? Hoje o Espírito Santo pode ser retirado de você? Não. Uma vez selado, você pode... São 3 atitudes que a gente pode ter contra o Espírito Santo. A gente pode não ter, nunca ter sido selado. Existem atitudes que vão demonstrar que a pessoa nunca teve o Espírito, tá? A primeira atitude que nós podemos ter com ele é resisti-lo. A segunda atitude é entristecê-lo. A terceira atitude é apagá-lo, mas ele não se retira, tá? A onipresença dele continua. E aí é onde a gente chama de pecado sem perdão, tá? Aí a gente chama de blasfêmia. Uma vez que a pessoa é selada, ela pode entristecer o Espírito, resistir o Espírito e apagar o Espírito, mas ele nunca vai sair. E aí a gente chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, que se chama pecado sem perdão. Deu para entender? Está blasfemando. Já está blasfemando, tá? Resistiu, já está blasfemando. Se a gente morre na condição de resistir o Espírito Santo, a gente morre sem salvação. Você está entendendo isso? Hã? É selado quem aceita Jesus, crendo de coração que Ele é o Filho de Deus, o autor da vida, o Salvador. Onde Jesus entra juntamente com o Espírito Santo, tem que haver mudança. Se você vê uma pessoa que aceita Jesus, você não vê mudança na vida da pessoa, ela não tem uma atitude cristã, ela não foi selada, ela falou de boca para fora. Quando uma pessoa é batizada, está dentro da igreja, de uma hora para outra sai da igreja, entra em outra congregação, que não seja evangélica. Essa pessoa, se uma pessoa chegou a fazer isso, porque não... Existem 2 situações. Porque o que acontece? O que o Espírito Santo vai te lembrar? Da palavra? Sim ou não? Ele vai trazer à sua memória a palavra de Deus. Se você entrou na igreja, aí alguém falou para você assim: você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí eu quero ir para o céu. Então mergulha ali naquela piscina. Mas você nunca teve um discipulado. Você nunca foi te explicado o plano da salvação. Entendeu? Você pode até ter acreditado quem é Jesus, mas ninguém serve a quem não conhece, né? E aí, por um momento, a igreja se descuidou, aquela pessoa saiu e foi para outro lugar. Porque Jesus falou: ide por todo o mundo, fazei discípulos, irmãos. Sabe por que tem muita gente que morre? Porque não conhece quem está servindo. Tem pessoas que podem ser levadas à blasfêmia porque não conhece quem está servindo. Quando você resiste, entristece ele. Aí ele é apagado por quê?
Porque ele não consegue mais êxito na sua vida para direcionar e guiar você. Entendeu? Ele não conhece. Já viu aquelas pessoas que você pergunta assim, irmão, por que você não volta para a igreja? Aí ele conta para você assim, eu já fui diácono, eu já fui pastor, já fui presbítero, eu já fiz, já aconteci, eu fazia isso na igreja, eu fazia aquilo, eu cantava, eu tocava, eu ensinava. Aí você pergunta, e por que não faz mais? A pessoa teme, ela crê que o Espírito, crê em Deus, ela crê que Jesus é o Salvador, ela crê que Ele vai voltar, só que ela não quer viver para Cristo. Ela não quer se dispor a viver para Cristo. Entende? Como se ela acreditasse que nele, porém ela não está acreditando, ela acredita em Deus, mas ela não está acreditando que ela pode ser condenada pelas suas más práticas. São chamados de cães. Vocês estão entendendo? Lá em Apocalipse vai chamar de cães. Meu Deus, vamos entrar para a lição. Fala. Pastora, nesse caso, uma pessoa que foi cristã e depois se afastou dos caminhos do Senhor, essa pessoa, ela está em blasfêmia contra o Espírito Santo? Se ela foi cristã e se afastou? Se afastou. Ela está resistindo ao Espírito. Tu acha que o Espírito quer ela no mundo? Se a pessoa ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vai querer que ela volte para o mundo? Não. O Espírito Santo vai querer que ela siga o caminho da salvação. Então ela está blasfemando já. Porque qual é o nosso maior inimigo? Sabe qual é o maior problema da igreja contemporânea? É a hipergraça. Isso está incutido no nosso subconsciente, sabia? Às vezes a gente apronta, a gente fala coisas, tem atitudes que não agradam a Deus e não tem arrependimento sincero. Estou falando mentira? Às vezes a gente tem que descer no joelho e falar para Deus o quanto a gente é ruim e que a gente precisa se arrepender. Por quê? Porque a hipergraça ela está cauterizando a nossa mente sem a gente perceber. A gente faz coisa que desagrada a Deus, achando que a gente está fazendo certo. Sim ou não? Faz sentido? Por causa da hipergraça, irmãos. Porque a gente não está mais enxergando um Deus de juízo. O Espírito Santo ele veio para convencer a gente. Não é que Deus é bom. Mas que Deus é justo. O Espírito Santo ele veio para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele não veio para convencer a gente de que Deus é longânimo, ele não veio para convencer a gente de que Deus é bom. Ele veio para dizer para a gente que quando o Espírito Santo nos iluminar e abrir o nosso entendimento, a gente vai enxergar os nossos pecados. Quando a gente enxerga os nossos pecados, a gente lembra que existe um juiz. E esse juiz vai trazer juízo sobre o pecado. E vai convencer a gente do que é justo, da justiça, do que é bom, do que é correto fazer. Só que a hipergraça, ela quer que a gente entenda que a gente está no processo. Aí a gente pega a muleta do processo, coloca aqui embaixo do braço e vamos caminhando. Não, eu estou em processo. Eu estou só suportando o processo. Não está nada, irmão. Não está suportando processo nenhum. Está vivendo dissolutamente. E eu estou falando isso para vocês, eu estou envolvendo a minha vida. Porque muitas vezes, a gente sem perceber, a gente faz o que desagrada a Deus, achando que a gente está certo. Eu sou assim mesmo. Não é assim que a gente faz? Esse é meu jeito. Não, a gente tem um padrão. Esse aqui é o padrão de como nós temos que ser. Obedir. Ficou claro? Alguma dúvida? Quer falar? Pastora, por exemplo, assim, um cristão, né? Está na igreja que tem o Espírito Santo. Aí ele vai e sai da igreja. Eu acho bom. Né? Não tem o pecado sem perdão.
Mas aí ele volta para a igreja. Como que é esse pecado? Não tem perdão. Então, o pecado da blasfêmia, ele não tem perdão diante da morte. Eu não posso morrer na condição de blasfemo contra o Espírito. Todo pecado que é gerado do arrependimento genuíno é perdoado. Amém? Vamos lá. Onde que eu parei mesmo? Débora e Gideão, os juízes valorosos. A chamada. O opressor era Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, cujo comandante de suas forças era Sísera, o qual tinha à sua disposição 900 carros de combate. Azor era uma cidade que se destacava dentre outras próximas. De lá, Jabim comandava uma federação de cidades-estados, como governante principal. Confederação esta, por quase 20 anos, oprimiu a Israel. Quem já estudou história geral aqui sabe o que é as cidades-estados? Eram cidades independentes. Elas tinham um governo próprio, tá? Então, esse Jabim, ele comandava, era como se fosse um governo mundial, vamos dizer assim, né? Tinha os países, tinha um governo mundial. Então, cada cidade dessa, ela tinha um governo próprio, tinha suas próprias leis, tinha seu próprio governante, tá? E esse homem, esse Jabim, ele governava sobre todas essas cidades. Então, elas eram chamadas cidades-estados. Quem estudou história geral lembra de Esparta, né? Atenas, né? Que falava sobre cidades-estados da Grécia. Nessa época, Débora, a profetisa, julgava a Israel em algum lugar entre Ramá e Betel. Era uma mulher com grande destaque devido às funções que exercia. Aliás, para a época, era algo muito raro uma mulher exercer funções dessa natureza. Algumas pessoas, eu vou até abrir um parênteses aqui, né? Pelo que me toca, algumas pessoas meio que menosprezam os ministérios femininos, né? Por conta de algumas citações do Novo Testamento que fala que as mulheres não podiam ensinar, que não podia pregar, que não existe pastora e por aí vai, né? E até eu estava vendo um vídeo esses dias, eu não sei se eu mandei no grupo das mulheres, e perguntaram para um pastor que estava pregando lá nos Gideões, perguntaram assim para ele: pastor, é certo, a Bíblia menciona o ministério pastoral feminino? A mulher pode ser pregadora? Olha só a resposta dele, irmãos. Ele respondeu com uma pergunta, falou: irmão, quando alguém prega, quem é que ministra? É o Espírito Santo. Seja homem, seja mulher, quando se prega a palavra de Deus, quem ministra é o Espírito Santo. Então, se Deus deu um dom para uma mulher, ou para um homem, ou para uma criança, para ministrar a palavra, quem está ministrando é o Espírito Santo. Então, aqui, como nós lemos, o Espírito Santo tomava temporariamente os juízes, e Débora era uma juíza. E a partir de então, Deus usava a vida dela para julgar o povo, para direcionar o povo, para governar o povo. Tá? Então ela era uma mulher à frente do seu tempo. Por conta do quê? Do chamado de Deus na vida dela. Então, mulheres, não desanimem. Preguem a palavra, amém? Amém, Tati? Nessa época, Débora, a profetisa, e ainda diz que ela era o quê? E Samuel era o quê? Ele era o quê? Ele era profeta, ele era juiz e ainda era nazireu. Nessa época, Débora, a profetisa, julgava a Israel em algum lugar entre Ramá e Betel. Era uma mulher com grande destaque devido às funções que exercia. Aliás, para a época era algo muito raro uma mulher exercer funções dessa natureza. Ela enviou um mensageiro a Baraque, exortando-o
a que, obedecendo à convocação divina, reunisse o povo e os preparasse para a batalha, cujo final já estava definido pelo Senhor. Isto é, o Senhor entregaria os opressores ao exército de Israel. Então Deus falou com ela e ela fez aquilo que Deus mandou. E Israel teve êxito na batalha. Gideão. Essa passagem de Gideão, essa história de Gideão é muito legal. Né? Deus chama ele e ele fica cheio de dúvidas. Quantas vezes, né, a gente ouve situações desse tipo? A gente escuta, né, alguém chegar para a gente e falar assim: ó, Deus tem um chamado na tua vida, Deus está te entregando isso na tua mão. Aí a gente faz o quê? Será que foi Deus? Será que aquele homem... Será que aquele homem ou aquela mulher não estava na carne? Né? E eu escutei o pastor falando algo aqui na quinta-feira, e quando ele recebia uma palavra de chamamento de Deus, o que ele falava? Eu quero isso aí. Deus, eu quero isso aí. Se foi o Senhor que falou, eu quero. E ele ia buscar. E aí Gideão, ele fez o quê? Ele fez prova com Deus. A prova do orvalho, né? E aí ele começou a fazer algo que Deus confirmasse aquele chamamento dele. Então, o opressor era Jabim. Não, aqui. Depois de 40 anos de descanso, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É um povo obstinado, da bexiga. Não é, gente? Voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas e aos saques dos amalequitas e outros povos do deserto. Para libertar o povo da situação de opressão, o Senhor convocou a Gideão, que também ficou conhecido como Jerubaal. O que acontecia? Ele também estava ali, com prudência, malhando trigo no lagar, tentando guardar aquilo, o pouco que ele tinha, com medo dos opositores, né? Ele já estava ali numa situação frágil. E aí Deus chega para ele e fala que ele vai com o exército lutar contra os amalequitas, que eram altamente armados, um povo poderoso, numeroso, que estava ali oprimindo Israel. Para obter convicção de sua chamada desde o início, Gideão pediu provas ao Senhor. Então ele fez prova com o Senhor. A primeira estava relacionada a uma oferenda que foi aceita e consumida pelo anjo do Senhor. As outras, em Juízes 6:36 a 40, o velo de lã e o orvalho. E Juízes 7, do 9 ao 14, o sonho do soldado midianita e suas interpretações. Gideão é chamado de varão valoroso. Acrescentemos a isso também a virtude da prudência. Ele estava malhando trigo no lagar, um espaço escavado numa rocha, e não na eira, onde estaria a descoberta e sujeito à pilhagem dos inimigos. Lagar era um lugar onde era usado para pisar as uvas, tá? Ali não era lugar de malhar trigo. Ele contrasta a palavra valoroso da saudação angelical com a sua pequenez. A isso o Senhor responde com a infalível fórmula: eu hei de ser contigo. Então a gente vê que todas as vezes que o homem ele se sente incapaz, né? Assim foi com Jeremias, assim foi com o próprio Moisés, assim foi também com Josué e agora com Gideão. E o Senhor, quando ele vê que o homem se sente incapaz, fragilizado a tomar uma atitude da qual ele está inseguro, Deus ele sempre fala: eu sou contigo. Amém? E para nós ele falou isso. Tanto que na Bíblia tem 365 não temas e sempre Deus está falando: eu serei contigo. Quando obedecer, olha a fórmula. Essa é a fórmula. O Senhor só é com aquele que obedece. Então Deus ele sabia que Gideão ia ter um coração obediente. Deus ele já conhecia que Josué teria um coração obediente. Deus já sabia que Moisés tinha um coração obediente. Que Jeremias, apesar dos questionamentos que ele fazia a Deus, de dizer: Senhor, tu não está vendo a situação? O ímpio lá clama e ele tem tudo o que quer e eu que sirvo a ti?
Mesmo com seus questionamentos, ele obedecia e Deus abençoava. Amém? Então, onde que eu parei? Ele contrasta com o valor... A obediência imediata dele atesta publicamente de que lado ele estava. Ele fez prova com Deus, falou, é Deus mesmo, então eu vou. Aí veio a vitória sobre os midianitas. O Senhor prometera a Gideão uma vitória retumbante. A glória divina não deveria ser eclipsada pela estratégia humana. O povo, como um todo, deveria saber que o Senhor estava na vanguarda da batalha. Então, por isso que muitos povos temiam o povo de Deus, porque sabia que quando Deus ele estava na peleja, a vitória sempre era de Israel. Sempre. Então, o povo de Israel se tornou um povo muito temido e prestem atenção. Até os dias de hoje. Vocês já perceberam isso? Até os dias de hoje. Olha que a Palestina manda o Irã, manda míssil, tudo. E Israel super equipado. É uma nação temida. Continua sendo o centro do mundo. Por quê? Porque é o povo de Deus. Tá? Então, e a gente vê que todas as vezes que Deus estava na batalha, na peleja, não precisava de um grande exército, não precisava de um povo cheio de carros e cavalos e armamentos e armaduras. Davi só precisou de uma funda com uma pedra. A armadura de Saul não fez nenhuma diferença, né? Aqui no caso de Gideão, 300 homens foi suficiente para eles vencer a multidão do exército dos midianitas. Então toda vez que Deus estava na peleja, que Deus estava vendo um homem, você veja, um homem obediente. E Deus fez ali aquela filtragem, tirou todos aqueles que não estavam preparados, que eram a maioria, eram 32 mil, mas a maioria foi retirado. E eu abro um parênteses aqui, que se tiver meia dúzia preparado, Deus ganha a peleja. Não precisa ser uma multidão. Deus ganha a peleja, se ele tiver com meia dúzia, porque muitas vezes Deus não vai estar na multidão, ele vai estar com aquela meia dúzia. Amém? Então, dos 32 mil que estavam reunidos, 22 mil retrocederam, aí ficou só 10 mil. Enfrentar os inimigos com um exército de apenas 10 mil homens era como assinar um atestado de óbito. Já estavam em Já estavam em desvantagem. Mas o Senhor ordenou outro teste, que reduziu ainda mais o contingente de Israel. No teste das águas, os que foram vigilantes em número de 300 formaram o grupo de guerra. Podia parecer loucura para muitos, mas para Gideão e os 300 valentes representavam a fé milagrosa, que era uma questão de números. Era uma questão de poder e poder espiritual. Eles tinham certeza que a inferioridade numérica era só aparência. Sabiam que maior era o que estava com eles do que o que estavam no exército dos inimigos. Então, muitas vezes, a gente tem um pensamento, trazendo aqui para os nossos dias de hoje, a gente tem um pensamento que a gente tem que ter muito dinheiro para poder ter êxito em alguma coisa. A gente tem um pensamento que a gente precisa ser muito equipado, que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa... Irmão, a gente só precisa obedecer a Deus. O resto é consequência. Às vezes a gente quer colocar nossa mão à frente do poder de Deus. Aprenda uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se um dia você tiver que colocar a sua virtude à frente do poder de Deus, esquece, é vergonha. É vergonha. Nunca coloque a sua virtude, nunca coloque o seu poder, nunca coloque o seu poder, seja ele aquisitivo, intelectual, nunca coloque o seu poder à frente do poder de Deus. É vergonha. Porque nós aprendemos aqui, nesses livros históricos, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E todas as vezes que ele encontra um coração obediente, ele dá a vitória para que todos vejam que Deus está com aquela pessoa. Amém?
Jefté. Então Deus mostrara para o seu povo que seu poder ele teria como usar 32 mil. Deus podia usar 32 mil, irmãos? Podia. Ele não precisava filtrar ninguém. Ele podia usar os 32 mil. Fazendo a filtragem, ele podia usar os 10 mil? Podia. Mas para que a glória fosse dele, ele só usou 300. Então, muitas vezes na nossa vida, para que a glória seja de Deus, ele vai tirar todo o recurso da nossa vida para que ele se manifeste com poder. Então, não se preocupe quando Deus tirar todo o recurso da sua vida. Ele vai manifestar poder. Tá? A não ser que não esteja em obediência. Aí já é outra situação. Amém? Jefté e Sansão, fracassos e vitórias. São duas histórias bem complicadas de Jefté e Sansão. Foram dois juízes aqui bem complicados. A chamada de um exilado. Aqui vai falar de Jefté. O povo oprimido clama ao Senhor, que lhe responde fazendo-lhe um desafio que tinha como propósito o rompimento com a vida de idolatria que levava. Israel, mais uma vez, enredado em sua própria desobediência e apostasia, prisioneiro de sua escolha, agora está frente a frente a uma nova decisão. Muito significativo é o final do versículo 16. Na versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Os versículos seguintes falam da reunião dos homens de Israel em Mispá, que significa torre de vigia, para guerrearem contra os amonitas. Entretanto, não havia uma pessoa para comandá-los. Lembrou-se então de Jefté. Este se tornara líder de bandoleiros depois de expulso da casa pelo preconceito de seus irmãos. Era filho da relação de seu pai com uma prostituta. Certamente sua fama correu longe. Ele é chamado de homem valoroso em Juízes 11:1. O convite dos anciãos de Gileade, observe que o pai de Jefté tem o mesmo nome da região ou clã, que era Gileade. Era algo irrecusável. Ele seria o principal sobre a região mesmo depois da guerra, caso fosse vencida. Após fecharem o acordo, o proscrito volta à terra como herói. Aí ele foi escolhido por Deus, um homem aos olhos humanos, um homem sem futuro, expulso da sua casa, filho de prostituta, um homem desvalorizado. E Deus se lembrou dele. E aí, para que ele obtivesse ele veio de uma religião idólatra também, naquela região eles até faziam sacrifícios humanos, era permitido. E então ele fez um voto indevido. Que voto foi esse? A primeira medida de Jefté foi tentar evitar a guerra pelos meios diplomáticos. Ele tentou conversar. Os dois povos, através de seus representantes maiores, argumentaram sobre o direito de posse da terra. De um lado, os amonitas a reivindicam usando como referencial o direito natural da propriedade, ou seja, habitavam lá antes dos hebreus chegarem. Por outro lado, os israelitas a reivindicaram com base no direito divino de doação. Por fim, o rei de Amon não faz caso das palavras de Jefté e a guerra então é confirmada. Antes da guerra, Jefté faz um voto ao Senhor. Ofereciam em holocausto, oferta queimada, que quem saísse primeiro da porta da sua casa, indo-lhe ao encontro depois da vitória. Há muitas tentativas de se minimizar os problemas deste texto, visto que quando ele voltou, quem lhe saiu ao encontro de modo festivo fora sua única filha. Todo mundo fala do sacrifício de Isaac, né? Mas ninguém fala do sacrifício da filha de Jefté. Alguns estudos vão dizer que o sacrifício foi castidade para ela. Ela não se casaria mais. Só que na raiz da palavra holocausto significa sacrifício queimado.
tá? Não tem outro significado. O holocausto, na verdade, era matar. Era oferecer como um animal ao Senhor, tá? Mas existem várias teorias acerca desse, umas 2 ou 3 teorias acerca desse episódio bíblico, né? E uma delas é tanto que ela foi se despedir das amigas, né? Ela fez ali uma festa e com as amigas para despedida, como se ela fosse, vamos dizer, para um convento, tá? Ela fosse se tornar separada a Deus. Não sabemos, só vamos saber disso no grande dia, tá? Mas segundo a raiz da palavra, holocausto é sacrifício queimado, tá? Jefité, quando chefe de bandoleiro, presenciava muitos sacrifícios humanos entre os povos ao redor. Ele não era nenhum estudioso da lei de Moisés, que aliás estava há muito tempo esquecida por aquela época e proibia esse tipo de oferta. Havia em sua mente o oferecimento de um sacrifício humano, pois a expressão hebraica para aquele que sair da porta da minha casa só poderia ser aplicado a uma pessoa e nunca a um animal. Sansão. Nascimento, deslizes e vitórias. Sansão seria nazireu. Abre aí Números capítulo 6, do 1 ao 21. Quem tem a voz forte aí para ler? Seis do 1 ao 21. Números 6, do 1 ao 21. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, ou voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faça da vinha, desde as sementes até a casca. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará. Quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia entrará duas ou dois convites ao sacerdote à porta da tenda da consagração. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, que pecou relativamente ao corpo. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa dará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Então é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da consagração. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito. Em holocausto tem um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães, esmos, bolos
amassados e ovelhas, asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, como o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da consagração, apará a cabeça do seu nazireado, e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espala cozida do carneiro e um pouco asma do cesto e uma ovelha asma, e os porá nas mãos do nazireu. Depois de haver este lavado a cabeça do seu nazireado, o sacerdote os moverá em oferta, movida perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireado, que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Você está em qual versículo? Fizerem assim para conforme a lei do seu nazireado. Alguém aqui quer ser nazireu ou é nazireu? Hã? Parece uma coisa tão simples, né? Quando a gente leu aqui. O que é nazireu? Significa ser separado e consagrado ao Senhor por um período de tempo ou por toda a vida. Né? Mas a lei ali, na verdade, a lei do nazireado é muito profunda. É uma questão muito complicada e tem que ser muito certinha. Ali, lógico, que a gente estava falando de lei, né? Hoje a gente está no tempo da graça e muitas pessoas realmente, verdadeiramente consagram a sua vida ao Senhor, né? Temporariamente. Muitas temporariamente. Deveria ser por toda a vida. Pode falar. Então, esse voto de nazireado, ele era temporário ou ele era permanente? Ele poderia ser temporário e ele poderia ser permanente. O voto ele é feito antes da execução, né? Isso é uma coisa muito importante da gente saber também, gente. Quem faz voto, cumpra. Cumpra. Fazer voto a Deus e falar, Deus é longânimo, viu? Deus conhece meu coração, sabe que não deu. Não entra nessa. Isso é terrível. Deus, ele leva muito a sério o voto. Se você fizer um voto com Deus, aconteça o que acontecer, irmão, cumpra. Cumpra o voto. Tá? Deus, ele leva muito a sério alianças. Voto se torna uma aliança. Fez o voto, na metade do caminho você deixou de cumprir, pode esperar juízo. Tá? Isso é muito sério. Então é melhor que não faça. Se você colocar um voto diante de você, que você sabe que é sacrifício para você, não vai conseguir cumprir, não faça. Não faça. Então, o voto de Nazireu era algo muito profundo. E muitas vezes, que foi o caso de Sansão, quem fez a promessa foi a mãe, foi o pai. No caso de Samuel, o cara não tinha nem nascido. Eu ofereço a ti, Senhor, vai ser profeta. Ela nem sabia se o cara queria ser profeta. Você está entendendo? E aí o que aconteceu? Sansão não se identificava muito, não. Foram vários deslizes, tudo que não era para fazer ele fez, né? Tudo que não era para fazer, ele foi lá e fez. Viveu a milhão, como diz, né? Viveu a milhão. Então isso significa que a sua vida deveria, né? Aqui está falando.
ser consagrada integralmente ao Senhor. Sansão era um homem sobre o qual repousava as expectativas de libertação do povo. Pode falar. Por exemplo, hoje em dia, não sai mais votos de nascimento. Ninguém. Nem de Deus, nem de Não. Hã? Vamos falar que, por exemplo, algumas pessoas, de alguma forma. Da mesma forma que não existe apóstolo, gente. Da mesma forma, quando os ministros, quando alguns pregadores vão falar que Deus está levantando, Então, pode ser interpretativo. pode ser interpretativo, isso que eu ia falar, não é algo literal, tá? Não é algo literal. Às vezes as expressões em se tratando de nazireado, está dizendo que são um povo consagrado ao Senhor, é um povo que teme, é um povo que tem expectativa no céu, entende? Não está querendo dizer que realmente é um voto que está ali em números, né? É uma simbologia. Porque não tem a visão do encontro para levar o cabelo do sacerdote que Não tem. A não ser que interprete que aqui seja a tenda do encontro. Aí, porque da mesma forma que interpreta que alguém pode ser nazireu, pode interpretar que aqui também é a tenda do encontro, né? Propósito de quê? Do voto? Nesse tempo aqui era para que fossem libertadores, direcionadores do povo de Deus, tá? Tanto que eles eram juízes. Paulo também fez. No caso, hoje em dia, se Temporário. alguém fizer essa simbologia, temporário, será? Foi. no caso, ela está querendo dizer isso também, não é? Nazireado temporário. Que ele raspou a cabeça e tudo. Diz no início. A vida toda? Ele separou a vida Não, toda. não, separou a vida toda, mas o voto comparado ao nazireado foi temporário, comparado à lei. Comparado à lei. Comparado à lei, ele fez temporário. Então, foi temporário por quê? Por causa, como eu falei, não existia a vida Por causa do voto literal. E também não precisava levar para o sacerdote, até porque o sacerdote era como se fosse intermédio do homem com Deus. Então, porque no caso de Paulo, ele fez um voto temporário, por algum propósito. Entendeu? Ele fez um voto temporário. Isso não quer dizer que ele ia ser desconsagrado a Deus. Não. O nazireu, ele pode fazer um voto com Deus, durante esse tempo, assim, que nem a gente faz jejum. Senhor, eu acordo de manhã, eu vou jejuar das 7 da manhã às 7 da noite, consagro a ti isso, 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 eu não vou comer isso, 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 eu só vou tomar água, eu não vou entrar nas redes sociais, eu estou fazendo um voto com Deus, tá? Agora, o voto que Paulo fez, ele foi comparado ao nazireado, ele raspou a cabeça, entendeu? Ele teve uma certa forma de comparação, né? de literalidade, mas foi temporário, né? Embora não tivesse todas os parâmetros, né? Do caso da tenda do encontro e tudo, mas foi algo direcionado. Onde que eu parei? Sansão era um homem sobre o qual repousava expectativas de libertação, mas ele era um homem cheio de deslize moral, que, ao contrário de partir para a luta contra os filisteus, relacionava com eles e até mesmo toma para si mulheres filisteias. Ele era terrível. Depois de uma série de oscilações, Sansão se afeiçoou a outra mulher filisteia, cujo nome era Dalila, e que exerce sobre ele um grande poder de persuasão. O Senhor o abandonou à própria sorte. Sansão foi preso pelos filisteus, tornando-se escravo e reduzido a um trabalho vil. Os filisteus vazaram-lhe os olhos. Para você ver, Deus não usou os filisteus, né? Porque às vezes as pessoas elas fazem uns comparativos muito complicados de se engolir, vamos dizer assim. Deus simplesmente abandonou. O Espírito se retirou dele.
tá? Então Deus o abandonou à sua própria sorte por causa da sua obstinação. Mas Deus não usou os povos contra ele, simplesmente deixou que a maldade do povo se voltasse contra ele. Não estava mais em defesa de Sansão, tá? Então o Senhor abandonou a própria sorte, Sansão foi preso pelos filisteus, tornando-se escravo de um trabalho vil. Os filisteus vazaram-lhe os olhos, na sua cegueira física ele contempla Deus como nunca antes acontecera. Ele contempla as vitórias anteriores contra os filisteus, numa perspectiva de fé e não na confiança mera em suas próprias forças. Ele, como acontece com muita gente, irmãos, ele começou a confiar apenas no dom e não naquele que lhe dera o dom, né? O dom, ele foi concedido por Deus para que Deus usasse ele, né? Só que ele passou a ter a confiança somente no dom, que ele era forte, que ele era viril, que ele vencia, que Deus já tinha dado para ele aquele dom, e ele esqueceu do dono do dom. E foi aí que ele errou, como acontece hoje em dia muitas vezes. Eu costumo dizer, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de revelação. Não é que eu desacredite que alguém tenha o dom de revelação. Primeiro, quem revela passado? Quem é que revela passado? É o diabo. O diabo revela passado. Olha, você era assim, você era assado, você passou por isso, você passou por aquilo, e não sei o que lá. Revela o passado todinho, né? Não fala nada do futuro. É o diabo que conhece o que a gente já viveu. Aí tem alguém, de repente, que tem o dom realmente da revelação. Deus derramou o dom da revelação sobre essa pessoa, da profecia, e aí essa pessoa, toda vez que essa pessoa está na congregação, ela fica rodeada de pessoas na expectativa de que ela vá revelar alguma coisa. Sim ou não? Faz sentido? Aí o que acontece? Deus não revelava todo dia ou toda reunião para Samuel. Revelava? Deus marcava sexta-feira da revelação no templo de Salomão? Não. Na tenda do encontro? Não revelava. Deus se revelava quando Ele quer, quando Ele queria. Da mesma forma que nem sempre quando alguém fala em línguas, eu estou entendendo o que a pessoa está falando. É esporádico, é quando Deus necessita falar. Não é todo culto, não é todo encontro. Aí o que acontece? Aí a pessoa revela. Aí vem os olhos famintos das pessoas. Vamos lá porque o irmão fulano de tal é o raio-x de Deus. O homem se sente obrigado a revelar. Aí ele revela Você está entendendo? E leva o povo a errar. Aí um cego está guiando outro cego. Você está entendendo? Que dom não salva e às vezes pode fazer com que a pessoa se perca. Se ela não tiver maturidade para ser usada por Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Amém? Como saber? Hã? Como saber? Porque assim, no de ministério, tinha muito disso, né? E a gente olhava a pessoa e falava, essas coisas lá, né? Mas a pessoa não tem dia marcado, mas lá é toda segunda-feira. Toda segunda-feira é o dia. Está marcado. E a pastora mencionou naquela história, né? Das pessoas que iam em desobediência buscar, né? E é lá o que acontece. A gente sai da própria congregação, deixa de ir. Mas isso acaba sendo misticismo. Como saber? Porque quando a gente estava no mundo, eu pelo menos, eu não vou falar para vocês que eu acreditava muito, não, que eu voltava mais frustrada do que eu ia. Mas eu ia, eu queria saber o que vai acontecer no meu futuro.
Aí eu ia lá na cartomante, no homem que jogava búzios, né? Uma vez a cigana veio ler minha mão, levou meu anel e eu nem vi. É sério, gente. Eu tinha uma banca de jornal na frente do Marcílio Dias, aí veio aquelas mulheres, aquelas ciganas, falei, é agora que eu vou saber do meu futuro. Veio no momento certo, que eu estava querendo saber umas coisas. Aí eu tinha um anelzinho de ouro, antigo, que eu tinha ganho da minha irmã. Aí tô lá e tal, aí ela falando e eu, sabe, só faltei dar glória a Deus. Daqui a pouco eu olho, cadê o anel? A bicha tirou que eu nem vi. Foi. Aí depois, quando elas queriam ler minha mão, eu falei assim, não tem nada escrito. Não vai ler nada não, que aqui não tem nada escrito. Mas se torna misticismo. A gente habita num país que a base religiosa é mística. A base religiosa do Brasil, ela é mística, né? Então, o que acontece? As pessoas têm esse negócio de trazer para o evangelho aquilo que aprendeu lá fora. Você está entendendo? É revelação. É como eram as cartomantes. Entendeu? Eu preciso fazer uma limpeza na minha casa. Vamos ungir a vassoura e você limpa a sua casa, vai fazer a limpeza. Não viva o evangelho não, irmão. Para ver se vai ter limpeza. Sabe o que limpa a nossa casa? É viver o evangelho. Sabe o que limpa o nosso interior, que nos liberta? É absorver a palavra. Aí muita gente acha que, eu aceitei Jesus, estou liberto. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não seja preenchido pela palavra de Deus, não para ver se o demônio vai embora. Ele volta com 7 pior. Você está entendendo? Então, a gente tem que largar o misticismo e entender que quando a gente absorve a palavra, é isso que liberta. Quando a gente absorve a palavra, é isso que dá direção, sabedoria. É o que vai fazer a nossa mente abrir e a gente entender o que realmente Deus quer da nossa vida. Porém, tomem muito cuidado para não serem cegados pela letra. Por quê? Porque isso aqui começa a trazer vaidade. A gente tem um mundo, irmãos, eu conheço muito teólogo que chegou para mim e falou assim, agora tem que estudar, né, pastora? Vocês vão mudar de endereço, um lugar maior. Já leu o livro do Ed Renekiewicz? Eu nem sabia quem era o homem. Logo ele. Logo ele. E pasmem, irmãos, que eu estou desconfiada que está virando igreja inclusiva. Deixa eu falar. Mas, e aí o que acontece? A teologia está se integrando muito com coach, com psicologia, porque estão estudando demais. Você está entendendo? É lógico, irmão, a gente tem que saber a divisão entre o psique e o espiritual. Sim ou não? Tem que saber. Por exemplo, se a gente tá no culto aqui, uma pessoa que tem um problema psicológico, essa pessoa cai endemoniada, eu tenho que saber se é demônio ou se aquela pessoa ela está sobre uma convulsão que aconteceu. Lembra, Thales? Uma outra igreja aí, o irmão estava lá ainda, e a irmã Regiane tinha ido fazer uma visita, e aí começaram a pular e pular para cá, e não sei o que, o irmão bateu a cabeça e começou a entrar em convulsão. E o que o pastor fez? Foi expulsar demônio. Arriscado o rapaz morrer ali, entendeu? Então a gente tem que saber, porém, a gente não tem que aplicar psicologia quando tem que ser aplicado palavra. A gente não tem que aplicar coach quando tem que ser aplicado palavra. E você pensa que coach é só, porque Deus é bom? Não. Coach é prosperidade, irmão. Coach é voto. Coach é revelação. É tudo aquilo que vai envolver, enveredar a pessoa fora da palavra. Porque a palavra liberta. Conhecer a palavra liberta. Agora eu dizer sempre que Deus é bom, Deus ama o seu pecado e odeia, entendeu? Mais ou menos isso. Só falta dizer que
que você que morreu na cruz do Calvário para salvar Jesus. Só falta dizer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra, ela tem que ser ortodoxa. É aquilo e aquilo mesmo. Ela não faz curva. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Às vezes você vai ler coisas que nem essa questão aqui de Jefté. Deus não é um Deus que aceita holocausto humano. Ele não aceita sacrifício humano, tanto que ele salvou Isaac. Entende? Então muitas vezes vai vir um engano. E você e eu podemos achar que Deus está naquele negócio e não está. Entende? Por isso que temos que andar vigilantes. Amém? Então existiam alguns nazireus na Bíblia, né? Samuel era nazireu. Eu não sei dizer, eu não sei se o Manuel sabe. João Batista era nazireu? Mas tinha voto? Eu não me lembro. Mas teve Sansão. Elias era nazireu? Porque tem que ter o voto. A pessoa pode ser consagrada a Deus por livre e espontânea vontade, obediência e chamado, e ela pode ter um voto de nazireu. Uma coisa necessariamente não pode estar somada à outra, tá bom? Otniel e Eude, a influência do líder. Aí eu parei aonde? Eu não li tudo, né? Na sua cegueira física, ele contempla a Deus como nunca antes acontecera. Ele contempla as vitórias anteriores contra os filisteus, numa perspectiva de fé e não na confiança mera em suas próprias forças. Quando levado ao templo de Dagom, divindade maior dos filisteus, definitivamente toma as dores de Deus, que ele blasfemara e que agora era alvo do escárnio dos filisteus. Num ato de fé, roga a Deus que lhe conceda força como antes. No momento de fé, o que é atestado pelo autor de Juízes na morte, Sansão tem maior vitória durante todos os seus feitos em vida, isto é, porque sua última vitória fora a vitória da fé. Diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que durante todo o seu ministério. O relato sobre Otniel é curto, isto é, não tem muito recheio como os demais. Notemos que este é o relato introdutório às aventuras dos juízes que termina com a saga de Sansão. O que se destaca nele é a soberania do Senhor. Ele entrega os israelitas às mãos dos mesopotâmicos e depois entrega os mesopotâmicos nas mãos de Israel. Ele é quem separa a Otniel e o capacita como um líder especial pela infusão nele do Espírito. Capacitado pelo Senhor, atua como libertador e juiz de Israel, o qual tem um período de 40 anos de paz. Perceba que todas as vezes que Deus quer usar alguém, né, nos livros históricos nos relata que ele faz com que o Espírito entre na pessoa, o Espírito de Deus. Então a pessoa é contemplada com o Espírito de Deus. E por que, trazendo para os dias de hoje, né? Quem é que move a igreja? É o Espírito Santo, tá? É o mesmo Espírito que estava em Sansão, é o mesmo Espírito que estava em Otniel, é o mesmo Espírito que estava em Davi. Então, todas as vezes que Deus quer usar alguém, Ele insere o seu Espírito, tá? Deus pode usar o ímpio? E aí? Assim como Deus pode usar coisas, mas não necessariamente, Ele pode usar o ímpio não como Ele usa o santo, tá? Ele pode usar o ímpio por um único motivo, não vou nem dizer tempo. Eu tenho um motivo para, por exemplo, a Mirella tem o Espírito, o Senhor inseriu o Espírito nela. Mas eu vou usar uma situação, uma pessoa, um animal, para que aquilo que eu quero que ela seja usada, que Deus quer que ela seja usada, tenha êxito. Deu para entender mais ou menos? Não porque é um escolhido, vamos dizer assim, tá? É a situação. Uma pessoa que é dependente química,
É, porque a pessoa, lá no caso, ela não está sendo usada, ela está dentro do propósito, né? Foi que nem aqueles homens que estavam com Davi, né? Que eram pessoas, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? À margem da sociedade, né? Aqueles homens que estavam com Davi, quando ele estava ainda na sua, né, busca pelo reinado, tá? Então eles faziam parte do contexto, mas não quer dizer que eles foram usados por Deus, tá? Eles faziam parte daquele contexto, porque quem era o escolhido? Davi, tá? Após a sua morte, o povo volta a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e o entrega à opressão de Eglon, rei dos Moabitas, que, chefiando uma coalizão de povos, invade o território de Israel, tomando temporariamente o que sobrou de Jericó. Por 18 anos Israel ficou servindo a Eglon, até que o Senhor levantou Eude, um homem canhoto da tribo de Benjamim. Por que vai citar que o cara é canhoto, né, gente? Qual é o propósito disso? Ele arquitetou um plano bem pensado em todas as suas minúcias. Fez para si uma pequena espada de 30 centímetros, colocando-a no seu lado direito. Leva tributos a Eglon e, como bom vassalo, consegue uma entrevista secreta com o rei. Para conseguir a entrevista com o obeso Eglon, ele disse ter uma palavra da parte de Deus. O rei imaginou que iria receber algum oráculo ou uma mensagem especial, visto que Eude usou o título genérico em nossas Bíblias como Senhor. Ou melhor, o título genérico Deus, conhecido de outros povos, e não o nome pessoal da divindade única de Israel. Yahvé, traduzido em nossas Bíblias como Senhor. Com a morte do rei, os moabitas ficaram desmoralizados, foram perseguidos, muitos foram mortos e houve paz na terra por 80 anos. Obrigada. Abimeleque, um juiz sem juízo. O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Na verdade, quem aspirou e lutou para ser rei foi ele mesmo. Esta é uma história sangrenta. Em Juízes 8:31, ele é apresentado como filho de Gideão, com uma concubina de Siquém. Gideão tinha 70 filhos legítimos que poderiam ser líderes em Israel, após a morte do seu pai. Entretanto, Abimeleque convence os moradores de Siquém de que ele mesmo é quem deveria governar sobre eles, visto ser nativo daquela região. Uma vez apoiado e com recursos vindos do templo que havia em Siquém, o conspirador vai à casa de seu pai e comete uma verdadeira carnificina, matando os 70 irmãos sobre uma pedra, constituindo-se a seguir rei sobre uma pequena região, com o apoio popular. O que começa mal, a rigor, caminha para terminar mal. Abimeleque reinou de modo turbulento durante 3 anos. Jotão, filho mais novo de Gideão, que escapara ao morticínio promovido por Abimeleque através de uma parábola, anuncia a ruína daquele empreendimento, o que aconteceu algum tempo após a profecia. Depois de atos de conspiração e desmando, onde a natureza ímpia e violenta de Abimeleque é apresentada de maneira viva, este morre atingido primeiramente por uma pedra que fora lançada de uma torre por uma mulher. Antes de morrer, pede ao seu escudeiro que o traspasse com a espada para não ser lembrado como alguém que morreu pelas mãos de uma mulher, no que foi atendido. Aí você vê aqui que houve paz 40 anos, né, ali na liderança de Otiniel, e de 80 anos. Tá bom, já estou terminando também. E 80 anos depois ali, com a morte do rei, né?
E Abimeleque também não teve juízo nenhum. E transformou ali o povo vítima de situações terríveis. E sem a devida subordinação a Deus. Eu vou parar por aqui, vai ficar... Hã? Não. 3. 2. Já deu, né, o horário? Senão eu vou ficar correndo, aí não vou explicar direito. Aí vai ficar só esse finalzinho aqui, que a gente faz que nem a gente fez na aula passada, termina e já começa o outro. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Só um adendo sobre Eude. Ele se disfarçou sobre Eude. Ele meio que se disfarçou como um profeta, né? Tanto que o rei não só permitiu a entrada dele, porque aparentemente era um profeta. Soldados, a maioria deles sempre eram destros. Ele botava a espada desse lado. Como ele não tinha espada, era canhoto, e a faquinha estava escondida do lado direito. Então nunca o rei Egon ia imaginar que ele poderia tirar uma faca de dentro da sua boca. Entendeu? Tanto quando ele se aproximou, provavelmente ele fez isso aqui. Por isso que ele era canhoto. Então, eu vi que ele estava com a espada do lado direito. E eu esqueci de falar sobre isso. Andava com a roupagem de um soldado, ou quando não, se estava cobrindo com uma, mas a espada estava do lado esquerdo. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão na espada da sua coxa direita. Ele cravou no pé. Amém? Vamos orar. Aí semana que vem a gente entra no livro de Ruth, bem conhecido por todos. Irmãos, como a aula ela fica bem corrida, é importante que a gente leia o livro em casa, pelo menos as referências que estão aqui em cada lição, tá? Para a gente poder desenvolver melhor, tá bom? Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos direciona, pela tua palavra que abre a nossa mente, que traz a verdade que liberta. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer no nosso meio. Levanta em nosso meio, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que manuseiem bem a Tua palavra e possam, Deus amado, ó Deus querido, ganhar almas para o Teu reino, Pai, com humildade, Senhor, ó Deus querido, e não subserviência. Abençoa, Senhor, a cada um, a cada lar, nos despede debaixo da Tua potente mão. Nos direciona, Senhor, segundo o Teu Santo Espírito e abençoa cada família representada. Que logo mais à noite possamos estar aqui para Te adorar, Te glorificar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?